começar com um dado que, honestamente, me deixou de queixo caído. Nos Estados Unidos, só 19% das pessoas aceitam o que a ciência chama de evolução naturalista. A ideia de que os humanos evoluíram, ponto, sem nenhuma mãozinha divina guiando o processo. Menos de 1 em cada 5 pessoas. É impressionante. E esse número é o ponto de partida perfeito para o nosso material de hoje, que é uma análise bem aprofundada de uma entrevista com um biólogo e autor, Jerry Coyne. A nossa missão aqui é desvendar os argumentos dele, sabe? Por que ele tem tanta certeza que a evolução é um fato? E por que, com tanta evidência, a resistência é tão gigantesca? E o ponto mais polêmico, por que ele vê um conflito que parece inevitável entre a ciência e a religião? E ele não esconde o jogo, né? O título do primeiro grande livro dele é Why Evolution is True, Por que a evolução é verdadeira? É de uma ousadia enorme. E o interessante é que a própria editora dele ficou com o pé atrás. Achou a abordagem direta demais, mas ele bateu o pé. Vamos entender o porquê. Ok, vamos lá. O primeiro obstáculo é sempre aquele argumento que todo mundo já ouviu, né? Ah, mas a evolução é só uma teoria. Isso gera uma confusão monumental. Como é que o Coyne desmonta essa ideia? Então ele vai direto na raiz do problema, que é o duplo sentido da palavra teoria. No dia a dia, teoria é um palpite, um achismo. Minha teoria é que vai chover. É uma especulação, né? Sim, total. Já na ciência, uma teoria é o exato oposto. É tipo uma estrutura explicativa super robusta, testada, que conecta uma quantidade colossal de fatos. É uma ótima analogia, porque ninguém diz, a teoria dos germes é só uma teoria quando vai tomar um antibiótico, né? Exato. A gente age como se fosse um fato. É exatamente essa provocação dele. Coyne usa esses exemplos. A teoria dos germes é a base da medicina. A teoria atômica é a base da química. Rejeitar a evolução por ser só uma teoria é, do ponto de vista lógico, o mesmo que duvidar que germes ou átomos existem. A teoria não é o oposto do fato. A teoria explica os fatos. Certo, a teoria é a estrutura que organiza os fatos. Então, que fatos são esses? Qual é a evidência que para o Coyne torna a evolução algo tão inquestionável? O argumento central dele não é uma coisa só, uma bala de prata. É o que ele chama de confluência de evidências. É a força de múltiplas linhas de investigação, todas independentes, apontando para a mesmíssima conclusão. Múltiplas linhas. Tipo quais? Ele lista as principais. O registro fóssil, que mostra as formas de transição. A biogeografia, que pergunta, por exemplo, por que marsupiais só existem na Austrália? Certo. Ou por que ilhas oceânicas têm espécies únicas, mas que são parecidas com as do continente mais próximo? E tem também as evidências que a gente carrega no nosso próprio corpo, né? Sim, exatamente. A embriologia, que mostra como embriões de peixes, galinhas e humanos são espantosamente parecidos no começo. E os órgãos vestigiais, como o nosso cóccix, o restinho de uma cauda. Ou os músculos que arrepiam os pelos, sabe? Inúteis para nós, mas vitais para os nossos ancestrais. É como se vários detetives investigando crimes diferentes chegassem no mesmo culpado sem se falarem. É uma imagem muito forte essa. O que me deixa ainda mais confusa com aquele número do início. Como é possível que, com um caso tão forte, menos de 1 em 5 pessoas nos Estados Unidos aceite a versão puramente científica? E é aí que a análise do Coyne sai da biologia e entra na sociologia. Para ele, a resposta é muito clara. A resistência é um subproduto direto da religiosidade. Ele se apoia em dados da pesquisa Gallup, que mostram que 40% dos americanos são criacionistas da Terra Jovem. Acreditam na Bíblia ao pé da letra. Isso. Outros 30% acham que Deus guiou a evolução. E aí sobram só os 19% que aceitam a evolução naturalista. E ele mostra que isso não é só uma impressão. Existe uma correlação nos dados. Uma correlação negativa claríssima. Quanto mais religioso um país, menor a aceitação da evolução. Ele coloca os Estados Unidos no mesmo patamar da Turquia. E o mesmo se repete lá dentro. Os estados mais religiosos são os que mais rejeitam a evolução. Para ele, os pontos se conectam.
entendo o ponto dele sobre o maravilhamento, a beleza da história evolutiva. Mas sendo um pouco cética, isso não soa um pouco acadêmico? Para a pessoa comum, qual o prejuízo concreto no dia a dia por não aceitar a evolução? Parece menos urgente que negar o aquecimento global. É uma ótima objeção. E ele mesmo admite que não é um perigo tão iminente. Mas ele argumenta que o dano existe. O primeiro é esse que você falou, o dano do maravilhamento. Para ele, é como privar alguém de conhecer Shakespeare. É negar uma das maiores histórias que a gente já descobriu sobre nós mesmos. Mas o dano vai além. É aí que entra o lado prático. Sim. Esse dano científico se conecta àquela confusão sobre a palavra teoria. Quando as pessoas acham que é só um palpite, elas descartam a ferramenta que nos permite entender a resistência a antibióticos. Ou desenvolver vacinas. Exatamente. A previsão de qual cepa da gripe vai dominar no próximo inverno é um exercício de modelagem evolutiva. A luta contra bactérias superresistentes é assistir à seleção natural em tempo real. O dano não é só filosófico, ele tem consequências. Ou seja, a recusa em aceitar a evolução fecha portas para o conhecimento. Ele dá um exemplo sobre isso, não é? Um exemplo brilhante. Porque o pássaro cardial macho é vermelho vivo e a fêmea é marrom. Uma resposta religiosa pode ser: Deus os fez assim. Fim de papo. A curiosidade acaba ali. A evolução oferece um mecanismo, a seleção sexual. Ah, e isso abre um monte de perguntas. Um universo de perguntas. O que a cor sinaliza? Qual o custo de ser tão chamativo? De repente, você tem um campo inteiro de pesquisa. Uma resposta gera conhecimento, a outra o interrompe. E essa barreira, essa resistência toda, o levou a um segundo livro, Fé versus Fato. Ele percebeu que só apresentar as evidências não bastava. Exato. Essa foi a grande virada na carreira dele como comunicador. Ele conta que no início era ingênuo. Achava que, se mostrasse os fósseis, as pessoas diriam: "Ah, ok, entendi". Quando isso não aconteceu, ele ficou intrigado. O que impede alguém de conciliar a ciência com sua fé? E essa pergunta o levou a mergulhar de cabeça no estudo da teologia. Ele descreve a experiência com muito humor como pular nos poços de piche de La Brea. Quanto mais você se debate, mais fundo afunda. E o que ele encontrou nesses poços de piche? Onde está o conflito fundamental? Para o Coyne, o conflito não está nos detalhes, está na fundação, na metodologia para se chegar à verdade. A ciência, ele diz, tem um kit de ferramentas: observação, lógica, razão, ceticismo. A fé, por outro lado, se baseia em outro kit: revelação, textos sagrados, autoridade. Para ele, esses dois kits são incompatíveis para descrever a realidade. Mas essa é uma afirmação muito forte. Ele não corre o risco de alienar justamente as pessoas que ele quer convencer? Porque muita gente diria que a fé lhes dá uma verdade sobre propósito, não sobre biologia. Com certeza é uma posição que polariza. Mas o ponto dele é que a religião não se restringe a propósito. Ela faz afirmações factuais sobre o universo. A ressurreição de Jesus, a concepção virginal, são alegações sobre eventos que teriam acontecido no mundo real. E no momento em que a fé pisa no território dos fatos, ela se submete ao escrutínio da ciência. E, segundo ele, não passa no teste. Isso nos leva direto àquela proposta de paz, a ideia dos magistérios não sobrepostos, do Stephen Jay Gould, cada um no seu quadrado. Ciência com fatos, religião com valores. Uma trégua, mas o Coyne não parece interessado. Ele a rejeita completamente. E o mais irônico, como ele aponta, é que os maiores críticos dessa ideia foram os próprios teólogos. Porque a proposta, na prática, diz que a religião não tem nada a dizer sobre como o mundo realmente é. Isso esvazia a maioria das religiões. Para um crente, a ressurreição não é uma metáfora, é um fato. Além disso, Coyne critica a implicação de que a moralidade pertence só à religião, o que pintaria os ateus como pessoas sem moral. E essa é uma acusação antiga, né? A ideia de que sem um mandamento divino não há base para a moralidade. Exato. E a refutação dele a isso é totalmente pragmática. Ele aponta para o mapa, olhe para os países escandinavos, por exemplo, estão entre as sociedades mais seculares do planeta e, ao mesmo tempo, entre as mais seguras, pacíficas e com mais bem-estar social. A evidência para ele mostra que a moralidade não só não depende da religião, como pode florescer sem ela.
Vamos sair um pouco da teoria e ir para o lado pessoal. A fonte que a gente usou tem uma história fascinante sobre a desconversão do próprio Cohen. Não foi um processo gradual de estudo, foi bem diferente. Foi algo que aconteceu em 5 minutos. Em 1966 ou 67, enquanto ele ouviu o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles pela primeira vez. Peraí, Sgt. Pepper's, essa eu não esperava. A gente está falando de argumentos lógicos, fatos, e a desconversão dele acontece ouvindo música. É a grande ironia da história dele. E ele mesmo reconhece, foi súbito. Ele estava na casa dos pais, ouviu o álbum, e segundo ele, a música de alguma forma religou o cérebro dele. Começou a pensar sobre as leis da física, determinismo, e de repente teve uma certeza avassaladora. Tudo que ele aprendeu sobre Deus era mentira. Que experiência intensa! É fascinante pensar que uma mudança de visão de mundo tão profunda possa ser um evento tão físico. Totalmente. Ele descreve que começou a suar frio, a tremer. O primeiro pensamento foi de puro pavor. Então é só isso? Não tem nada depois? Mas, surpreendentemente, em minutos, o medo deu lugar à aceitação. E essa experiência moldou a filosofia de vida dele. Como ele diz, este é o único mundo que temos, então é melhor aproveitá-lo. E essa mentalidade de aproveitar o único mundo que temos o leva a uma preocupação muito atual, né? A ascensão de uma agenda anti-ciência. Sim, ele se diz muito preocupado, embora tente manter o que chama de visão de longo prazo, influenciado pelo Steven Pinker. Ele acredita que, historicamente, a razão tende a vencer. Um otimismo cauteloso. Mas ele vê uma ameaça que não pode esperar por essa trajetória de longo prazo. Exatamente. As mudanças climáticas. Para ele, essa é a ameaça existencial onde o conflito entre fé e fato se torna mais perigoso. A mentalidade de que Deus proverá ou de que essa vida é só um ensaio para o paraíso cria uma inércia catastrófica. E ele conclui com uma frase que é um soco no estômago. A única vida após a morte com a qual devemos nos preocupar é deixar para nossos descendentes um futuro seguro e agradável. Ok, vamos amarrar as pontas desta análise. A visão do Jerry Cohen é clara. A evolução não é um palpite, é uma das teorias mais bem fundamentadas da ciência. E a existência, ela, não vem de falhas na evidência, mas de um conflito fundamental com sistemas de crença que usam uma metodologia diferente e, para ele, incompatível. E se a gente conectar tudo, o argumento dele é muito maior do que fósseis e DNA. É uma defesa apaixonada por uma forma de conhecer o mundo. Uma forma baseada em evidência, ceticismo e na coragem de mudar de ideia. É um convite para a gente trocar o maravilhamento do sobrenatural pelo maravilhamento talvez ainda maior do mundo natural. E isso nos deixa com a reflexão final que, na verdade, permeou toda a nossa conversa. O próprio Cohen, um defensor ferrenho da razão, descreve sua perda de fé não como resultado de uma análise lógica, mas como uma epifania súbita emocional, desencadeada pela arte. Isso levanta uma questão provocadora. Se as nossas crenças mais profundas são tão frequentemente moldadas por experiências pessoais, não racionais, qual é, no fim das contas, a real eficácia de usar argumentos puramente factuais para tentar mudar a mente de alguém?